casos de dengue disparam em Itapira. A cidade está em situação de emergência. O carnaval de rua foi cancelado porque a verba que seria usada na festa vai ser destinada a ações de combate à doença. Moradores da região reclamam de atrasos na entrega de correspondências. Sindicato denuncia déficit de funcionários. Grupo de Ações Táticas Especiais de São Paulo é acionado para detonar explosivos encontrados em obra no Jardim Paranapanema, em Campinas. E também o futebol, a expectativa de times da região para a estreia no Campeonato Paulista. Agora, no Band Cidade. Boa noite. Com 70 mil habitantes, Itapira está em alerta por causa da dengue. Até agora foram registrados quase 500 casos, mais de 70% do total do ano passado. Até o carnaval da cidade foi cancelado por causa da doença. Febre alta, dor de cabeça no corpo, fraqueza. É tudo o que o seu Antônio está sentindo. O exame confirmou, é dengue. A gente tem comércio, tem isso, tem aquilo. Ficar em casa lá preso, lá o dia inteirinho. Deitado. Sozinho lá, tomando os líquidos. Até agora, a cidade já registrou 497 casos da doença. No ano passado, foram 684 casos. A situação está tão crítica que o município está em estado de emergência. Se a dengue não for controlada, o número pode subir ainda mais. É lógico que preocupado, né? Na cidade está uma epidemia, né? Então, você precisa ver quem não pegou dengue ainda hoje. A Prefeitura de Itapira adotou algumas medidas para conter o crescimento da doença. Fontes foram esvaziadas. Alertas estão espalhados pelas ruas. Os postos de saúde atendem também aos sábados. E os moradores podem ser multados se não colaborarem com a campanha. Acho que teria que manter sua casa em ordem, tudo certinho, vaso de flor, ver se não tem água acumulada. Que acho que ajudaria bastante também. Não adianta as pessoas passarem e olhar se as pessoas não têm cuidado. Mesmo assim, a prefeitura apertou ainda mais o cerco contra a dengue. O mosquito incomoda tanto que até afetou a festa mais aguardada deste ano. Aqui em Itapira, nada de carnaval. A rainha, o rei momo, os foliões e os blocos vão ter que aguardar até o ano que vem para curtir a festa. A prefeitura alega que a verba que seria destinada para o carnaval será empregada em ações para combater a dengue. E nem os blocos escaparam da determinação. Não vou brincar, vou para a chácara, fazer um carnaval na chácara lá. A gente só se reúne na época do carnaval, então para a gente vai fazer muita falta, claro, vai fazer para a cidade, vai, mas para a gente vai fazer muito mais. A crise hídrica que já afeta o comércio e residências tem ameaçado também as indústrias. Muitas já intensificaram o reaproveitamento da água e estão seguindo as restrições para o uso dos rios. Mesmo assim, se a estiagem se prolongar, como no ano passado, o setor já conta com demissões. De acordo com as regras de contingenciamento do Departamento de Água e Energia Elétrica, quando a vazão do rio Atibaia chegar a 3,5 metros cúbicos por segundo, as indústrias terão que reduzir em 30% a captação. Já na bacia do Camanducaia, a restrição é para a vazão de 1,5 metro cúbico por segundo. Hoje, 16 mil empresas recebem água da bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Na região metropolitana de Campinas, 77 dependem do rio Atibaia, 79 do Jaguari e 38 do Camanducaia. A crise hídrica ainda afeta a Grande São Paulo. Se somadas as duas, são 60 mil estabelecimentos que empregam 1,5 milhão de trabalhadores. Elas detêm 60% do PIB do estado e metade do emprego industrial paulista. Por enquanto, as chuvas têm mantido a água na calha do rio. O que mais preocupa a indústria é o período de estiagem. A partir de abril, as precipitações, que já estão abaixo da média, devem diminuir. E aí sim, piorar a situação e trazer grandes impactos para o setor industrial. O impacto econômico e social disso é muito grave, porque isso pode realmente gerar desemprego, pode gerar desabastecimento, pode gerar inflação.
Você imagina se uma refinaria de petróleo, que é a principal do país, para de produzir. Nós vamos ter que importar gasolina, nós vamos ter gasolina mais cara, diesel mais caro, nós vamos ter que paralisar a produção, porque ela recebe petróleo do Brasil inteiro. Segundo o Ciesp, a indústria tem intensificado o reuso da água no processo de produção, além de economizar e reduzir o volume antes utilizado. Uma das soluções seria permitir a transferência da outorga para tirar água de outras fontes, como, por exemplo, poços artesianos e córregos, sempre que for deflagrado o estado de restrição. Não é uma nova outorga, é a mesma outorga, mas que elas possam captar de outra fonte e que isso seja desburocratizado, porque isso está demorando hoje de 1 a 3 anos para sair uma autorização de outorga. Da empresa, nós temos histórico de empresas até com 3 anos esperando outorga. Então, era preciso que tudo isso fosse agilizado para coibir, para impedir que um dano maior aconteça. E produtores rurais da região de Campinas estão correndo contra o tempo para conseguir a autorização do uso da água nas lavouras. Quem não estiver com a documentação em ordem pode ser multado. A maioria das autuações até agora é por falta de outorga. Seu José é produtor rural há 45 anos. Na maior parte da terra, ele planta milho. E quando fica um período muito longo sem chover, não tem jeito. Ele tem que usar a irrigação mecânica para molhar a plantação. Toda a água é retirada de 3 represas iguais a esta que ele tem no sítio. Só que para usar essa água, o agricultor precisa de uma outorga do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo. A autorização estipula, por exemplo, a quantidade que pode ser retirada. Para cumprir a lei, seu José deu entrada nos papéis no final do ano passado e ainda aguarda o processo. Temos aí 700 dias para legalizar isso daí, para a gente poder depois pagar a outorga. Enquanto a outorga não fica pronta, ele vai trabalhando com uma autorização provisória. Mas nem todos utilizam a água com a documentação em dia. Segundo o sindicato que representa a categoria, a maioria dos produtores rurais da região metropolitana de Campinas está irregular. O produtor rural ele tinha um certo receio de criar essa declaratória, porque envolve muitas questões ambientais. Os sindicatos rurais da região toda trabalharam em cima disso, e com isso nós estamos desmistificando essa declaratória, essa outorga, e mostrando ao produtor rural que a importância de legalizar e trabalhar legalizado perante o Estado de São Paulo. Quem retira água de rios, represas e poços sem o consentimento do órgão está sujeito a advertências e multas. Durante as fiscalizações dos técnicos do DAE, entre maio e dezembro de 2014, foram emitidas 813 notificações por uso irregular da água. Mais da metade, 543 delas, foram por falta de outorga em áreas rurais. A expectativa do sindicato do setor é que até o final deste ano, a maioria desses trabalhadores esteja com a documentação aprovada para conseguir utilizar a água dentro das normas. A regularização ajuda também no controle do uso da água e do nível dos rios. O DAE preconiza que nós precisamos ter, ele tem que saber quem nós somos, quanto gastamos de água por dia. Neste domingo, a Sanasa vai interromper o fornecimento de água em 12 bairros de Campinas, das 8 horas da manhã às 5 da tarde, por causa de obras na rede de abastecimento. Os bairros que terão interrupção são Centro, Vila Elizabeth, Vila Estanislau, Vila Angelino Rossi, Vila Heloísa, Vila Lane, Vila Badia, Cambuí, Vila Itapura, Vila Colúmbia, Vila Estádio, Vila Siqueira, Vila Isabel Bosque e Vila Lídia. O corte é necessário para que seja feito o serviço de substituição de válvula de bloqueio. A Sanasa recomenda aos moradores a reserva antecipada e economia de água durante o período. O sábado vai ser de sol. Estão previstas pancadas de chuva à tarde. Segundo o CEPAGRE da Unicamp, temporais com raios, trovoadas e queda de granizo não estão descartados. As temperaturas não mudam muito amanhã. Em Piracicaba, máxima de 29 graus. Em Campinas e em Várzea Paulista, de 28. Já em Itu, os termômetros podem chegar aos 27. As mínimas nestas cidades ficam entre os 18 e os 20 graus. E a Sanasa vai pedir um empréstimo de 280 milhões de reais para quitar dívidas.
Segundo o presidente do Conselho de Administração da empresa, Hamilton Bernardes, 100 milhões de reais são para pagar uma dívida com um banco suíço. O restante para obras para amenizar o racionamento e melhorar o caixa, já que o gasto com cloro, por exemplo, foi alto nos últimos meses. Uma reunião com todos os acionistas está marcada para o próximo dia 13 para discutir o assunto. E a seguir, reajuste na taxa de lixo provoca revolta em Arthur Nogueira.